E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida nessa parte aqui? A gente já explorou bem, né? Parte do campo magnético, campo elétrico. Tranquilo, né? E com respeito a problema problema da lista lá, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a lista que a gente resolveu? Eu só não entendi muito aquela terceira. Depois eu queria só que o senhor comentar sobre ela, quando tivesse um tempo. Espera aí. Alto-falante. Fala aí, eu não ouvi não. Depois eu queria só que o senhor comentasse a terceira. Se o senhor tivesse um tempo aí, depois comentasse a terceira questão daquela lista lá. Sim, aquela terceira que é daquela Isso, da superfície. da superfície, né? E é Y igual a menos KXN. Tudo bem. Qual foi qual é a dúvida que teve naquela questão? Eu sou, assim, acho que foi a montagem daquela força ali, eu não entendi muito. Como o senhor chegou ali, quais foram os parâmetros que o senhor for usando. Porque aquela questão eu tinha tentado fazer ela de um jeito diferente. Eu tinha tentado usar produto escalar, depois usar o produto vetorial para tirar uma superfície de 3 dimensões e aí fazer com que a normal ela fosse reduzindo, né? Eu tinha criado mais ou menos assim, eu tinha entendido que aquilo era a superfície, tinha Certo. feito a equação do plano, aí tinha reduzido, encontrado uma expressão para achar um vetor normal à superfície. Aí aquele vetor normal eu tinha dito que ele ia zerar quando não tivesse mais em contato, né? Era assim que eu tinha tentado resolver ela. Aí você tinha dito, não, mas tem que usar a segunda lei de Newton, não sei o que, Tem que usar a aí... segunda lei, porque é o seguinte, a superfície lá, o vetor normal da superfície vai sempre existir, né? Quem vai dizer se ela vai perder o contato ou não com a superfície é o vetor normal. Porque só existe duas forças atuando aí enquanto ele está na superfície. Qual é? O vetor normal e a força peso, né? Porque não tem atrito. Então, no momento que ele vai adquirindo velocidade, vai descendo, vai chegar um momento que ele vai se largar da superfície. Né? Esse ponto na hora que ele deixa essa superfície, aí, então você não pode mais, ele não está mais fazendo parte da superfície, né? Então, naquele instante ali que a normal, não é o vetor normal da superfície, mas a força normal é zero. Então, no momento que você faz a equação, massa vezes aceleração igual a força, quais são as forças? Peso, que é sempre vertical, e a normal. Então, no momento que ele deixar, por isso que no momento que ele deixa, ele fica só a ação da força da gravidade. Então, nesse instantezinho, né, imediatamente depois, logo, infinitesimalmente, na hora que ele vai deixar a superfície, só existe força-peso. E aí, por isso que a aceleração, nesse momento, nesse instante, a aceleração é sempre vertical. Por isso que a componente x2 ponto, ela tem que ser zero. Né? Alguém que perguntar, pessoal, mas não entendi porque que o x2 ponto é zero. Exatamente por isso. Então, você pode... Eu vi que muita gente pegou e escreveu em termos do vetor tangente, vetor normal, pode fazer assim, mas dá um contaral danado, né? Dá uma conta maior. Você pode pegar simplesmente a própria função, como eu estou dizendo que é a função, a partícula está sobre aquela curva, e já dou qual é a forma da curva, você simplesmente substitui, e a parametrização dela seria exatamente x, né? O vetor seria exatamente r, que é em função de x, é igual a x, mas que é isso? Menos k, xn. Pronto, a partir daí você consegue determinar a velocidade, a aceleração. Agora, logicamente, você tem que usar a segunda lei de Newton, multiplicar tudo pela velocidade, a equação de um lado do outro, como a normal é sempre perpendicular, né? A força normal é sempre perpendicular à superfície, vezes escalar n, dá zero. Aí você mostra que existe, na verdade, uma conservação de energia aí, uma quantidade conservada. É exatamente o seguinte, a superfície é lisa, aí você bota, né? Por isso que eu considerei, ali, na verdade, que eu considerar só x maior que zero, né? Quando você bota na superfície, aí afasta só um pouquinho, aí ele vai começar a escorregar. Começa a escorregar. Se ele ficar em cima do topo, logicamente, né? Em cima do topo,
Você não vai. Mas você bota uma velocidade infinitesimal, de modo que não influencia no resultado, que é V ao quadrado, né? Aí você bota uma velocidade pequenininha, ele vai descer. Vai descer. No momento que ele vai descer... E veja que não vale para qualquer curva. Tem que ser para n maior que 2, né? O próprio cálculo mostra que para n maior que 2. Por exemplo, tem uma coisa interessante, que é para n igual a 2, que é assim. Né? Existe uma velocidade... Eu dou uma parábola, certo? Eu dou uma parábola do tipo menos kx2, eu dou uma parábola menos kx2, aí lanço uma velocidade v0. Eu quero saber com você o seguinte, tem uma velocidade v0, né, em que ela não em nenhum ponto ela tem contato com a superfície. A normal é zero em todos os pontos. A força normal é zero em todos os pontos. Né? E tem uma velocidade abaixo dela em que ela não sai de jeito nenhum não consegue sair de jeito nenhum da parábola. Tem um outro problema também interessante aí, que você poderia pensar nisso aí. Você tem aqui uma parábola, né, ó. Eu posso escrever aqui mais ou menos? No papel? Pode. Pronto. Então, fugindo um pouquinho daqui, você pode ter aqui assim, tá aqui o eixo do X, né? Tá aqui o eixo dos Y para cima, né? Então, tem essa daqui é do tipo menos kx2. Pronto, caso especial. Ah, por que aquela lei só dá para n maior que 2? Aí eu pego, né, e lanço esse objeto aqui com velocidade v0, verticalmente, certo? V0 que é um v0x. Ou x chapéu, né? Aí existe, né, vários casos aí. Tem uma velocidade, né? Tem uma velocidade que, a partir dessa velocidade, ele não entra em contato com a parábola. Né? E uma velocidade abaixo dessa daí, em que ela nunca vai largar a parábola. Né? É um problema interessante também. Né? Problema interessante. Aí você pode pensar assim, se eu der uma velocidade muito alta, né, ele vai fazer uma parábola aqui, não? Vai fazer uma parábola aqui, não? Com uma velocidade muito alta. Né? E também se fosse uma velocidade baixa demais, né? Fosse uma velocidade baixa demais, ele iria entrar em contato aqui, de alguma forma. Na verdade, ele ia fazer uma parábolazinha, tem uma velocidade aí você vai ver que existe uma velocidade, depois ela vai ser uma velocidade abaixo do que essa daí, porque ela vai sempre andar percorrer a parábola sem nunca sair da parábola. Né? Então, por exemplo, aquela velocidade zero, ela realmente não sai da parábola de jeito nenhum. Né? Se você der uma velocidade zero um pouquinho maior que zero, bem pouquinho, ela vai ficar naquela parábola que eu botei menos kx2, né? Esse é um problema interessante para vocês. Pense aí, qual seria a velocidade, né? A menor velocidade que você pode dar, ou então, a menor velocidade que você pode dar para que a partícula não toque nessa parábola aí, nessa superfície dessa parábola aí. Então, você lança ela do ponto y igual a zero, paralelamente ao x, uma velocidade v0. Eu quero saber qual a velocidade mínima, né, aí, para que ela não toque em nenhum ponto, nessa superfície aí. Né? Aí não é o caso da superfície, é como se fosse assim, ó, a parte em Z fosse, né, grande, assim. Esse problema, pessoal, é muito análogo, você já deve ter visto, é o problema por exemplo, você tem uma pessoa em cima do gelo, né, e dá um pequeno empurrãozinho, ela vai sobre a superfície do gelo, o gelo sendo uma superfície esférica, ou então cilíndrica, né, de raio R, você saber qual o ponto que ela larga, né? Seria o equivalente. Aí essa daqui é interessante para esse caso aí, que é o caso especial, que é o caso
menos kx2. Logicamente, esse aqui tem que ser k maior que zero, né? Então, saber qual é a condição, qual a velocidade que eu tenho que dar aqui, para que ela nunca toque, né? Essa parábola aí, né? Bom, pessoal, a parte de variável complexa, assim, já está muita gente aqui, né? 20 pessoas. Eu acho que ninguém, quem já fez física matemática, quem fez já, por favor? Quem fez o quê, professor? É que a minha ligação cortou aqui. Oi? Quem fez o quê? Porque a minha ligação cortou. Ah, sim, quem fez física matemática 1? Eu. Só você mesmo? Estão fazendo, né? Então, quem está fazendo, na verdade, não estão vendo aquele negócio de transformação de coordenada, né? A parte outra parte aí. Eu acho que variável complexa não estão vendo ainda, né? É na metade do curso, né, em diante, não é isso? Operadores diferenciais, exatamente. Rotacional, aquelas coisas, né? Então, vocês vão ver na metade do curso, vão ver variável complexa, né? É isso, tá né? Vão ver variável complexa? Está na emenda. Então, ele aborda aí com variáveis complexas, mas não é necessário, viu? Resolver as coisas com variável complexa aqui, a gente não é necessário. Logicamente, somente aquela coisa que a gente viu, né, para resolver a equação, diferencial do oscilador forçado, que viu que aparece quando a raiz quadrada de B2 menos 4AC, né, do discriminante, é menor que zero, então isso aí aparece o número completo, que é a raiz de menos 1. Só isso que é bem básico, todo mundo já viu essa parte de variável complexa, mesmo não na universidade, mas já viram alguma coisa bem simples de variável complexa. Então, essa parte de variável complexa aí, que eu não vou pedir aí de vocês, tem um exercício de variável complexa, não vou pedir, não faz sentido. Certo? Logicamente, quando for necessário lá na frente, aí na mais da metade do curso, vocês estão vendo variável complexa, né? Mas o importante aqui é que, para entender bem direitinho as leis de Newton e tudo mais, vocês precisam de conhecimento de cálculo diferencial, né? Por exemplo, no livro não dá, mas eu vou dar para vocês, né? Eu vou até pedir como exercício depois para vocês. É vocês fazerem, eu pedi na parte tá aí no livro, mas também eu fiz, né? Que foi escrever a velocidade, né, em termos de coordenadas polares, né, ou cilíndricas, né? Aí, por exemplo, tem certo tipo de problemas, como é que você descreve o movimento, né, de um pêndulo esférico? Pêndulo esférico é que você pega e dá uma... Ele pode ficar fazendo esse movimento aqui assim, por exemplo, né? Ou então zanzando aqui sobre a esfera. Logicamente, se eu der uma coisa, ele vai ficar sempre, mas eu posso dar de modo que ele fique rodando, né? Descrevendo aí uma espécie assim. Em vez de ser só o pêndulo assim, ele também teria velocidade assim, fazia assim, não? Então, ele teria velocidade, ele tanto oscila assim, como oscila assim. Pode ter movimento que oscila tanto no eixo, tanto no naquele ângulo θ, né, em relação ao eixo Y, como também em relação ao θ em relação ao eixo Z. Então, aí você, para resolver esse problema, você usaria coordenadas esféricas, né? Bom, aí, então como é que você escreveria um vetor, né, em coordenadas esféricas? Como é que você escreveria um vetor em coordenadas esféricas? Então, velocidades e aceleração em coordenadas esféricas. Né? Então, as coordenadas esféricas é o seguinte: você tem aqui o eixo Z, tem aqui o eixo X, tem aqui o eixo Y. Né? E está aqui nosso vetor posição R.
Então, eu vou usar a seguinte coordenada. O módulo de R é o próprio R. Aí ele forma um ângulo θ com o eixo dos Z. E a projeção dele, né? A projeção dele forma um ângulo φ com o eixo dos X, né? Então é fácil ver, por exemplo, que o Z é o cateto adjacente, então você teria logo isso aqui, Z igual a R cosseno de θ, né? Que é a projeção do módulo de R ao longo do eixo Z. Agora projete esse módulo R ao longo do plano XY, então isso aqui seria quanto? R seno de θ. Agora projeta R seno de θ ao longo do eixo do X, aí você obtém então que X vai ser R seno de θ cosseno de φ e projeta ao longo do eixo do Y. Então, o Y seria igual a R seno de θ seno de φ. Beleza? Então, eu posso escrever meu vetor R como sendo o seguinte. Ele é R, né? Seno de θ cosseno de φ, vírgula, seno de θ seno de φ e cosseno de θ. É? Então, esse vetor, esse todinho aqui é o vetor unitário. Isso aqui é R chapéu. Então, a gente chama de R chapéu. Esse R chapéu seria exatamente esse vetor unitário aqui. Seno de θ, cosseno de φ, seno de θ, seno de φ, cosseno de θ. É? Então, eu posso... Então, o nosso vetor posição fica só em termos desse R chapéu. Beleza. Então, eu posso calcular a velocidade, por exemplo. A velocidade, o vetor dr dt, né? E aí, isso aqui ficaria simplesmente o seguinte, seria a derivada de R com relação ao tempo, o módulo de R em relação ao tempo, seria então R ponto, R chapéu mais R dr chapéu dt. Né? Só que dr chapéu dt, eu posso escrever da seguinte forma, é dr chapéu dt, né, θ ponto, mais dr dφ, φ ponto, né, usar a regra da diferencial, né? Então, esses vetores aqui são vetores, né, que como o R é constante, o R chapéu é constante, eles são perpendiculares, necessariamente eles são perpendiculares, né, ao vetor R chapéu, né? Porque, por exemplo, como R chapéu, escalar R chapéu é igual a 1, então se eu derivar dr dθ, escalar, derivar de um lado do outro, vai dar zero, né? Com relação a θ. Então isso aqui vai dar, né, devido ao fato de ser perpendicular, né? Então isso aqui é muito útil. Né? E também, da mesma coisa, então deriva isso aqui também dr dφ, escalar R chapéu também igual a zero. Né? Beleza. Aí esse vetor dr dθ, né, também vai ser unitário. Eu vou derivar então R chapéu com relação a θ. Está aqui o nosso R chapéu. Não? Então vamos escrever lá e colocar e fazer as derivadas. Então quanto é que vale dr chapéu dθ? Vou botar aqui. dr chapéu dθ de d dθ de seno de θ cosseno de φ, seno de θ seno de φ, cosseno de θ. Né? Então, quanto é que vai dar essa derivada aqui? Você teria só com relação a θ, né? Então, todo mundo já tem que ter visto derivada parcial e tudo mais. Derivada do seno, dá menos cosseno. Cosseno de φ. Derivada do seno, cosseno. Vírgula. Derivada do seno, do cosseno. Derivada, desculpa aqui. Derivada do seno ao cosseno. Derivada do seno ao cosseno. Derivada do seno ao cosseno. Derivada do seno é que é menos o seno, né? Derivada do cosseno que é menos o seno. E esse vetor também vai ser unitário, né? Esse vetor vai ser unitário.
você pegar o módulo disso aqui, vai ser exatamente, só o que vai mudar aqui, é que aqui passou a ser seno e o outro cosseno, é como se eu girasse o R chapéu, né, do ângulo de 90 graus, né? Mas ele é unitário, então ele continua sendo unitário. Então isso aqui vai dar o módulo dele igual a 1. Eu vou chamar isso aqui de teta chapéu. Certo? Pode ver, se você calcular o módulo dele, dá cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de teta, seno ao quadrado de φ. Aí você tira o cosseno ao quadrado em evidência, aí cosseno de φ ao quadrado mais seno de φ ao quadrado igual a 1, e depois somos com seno ao quadrado de teta. Então, realmente isso aqui é unitário. Agora, quanto é que vale dr de φ? dr de φ chapéu, que é o que aparece aqui na velocidade, eu vou derivar, então, esse bicho com relação a φ. O R é seno de teta, cosseno de φ, seno de teta, seno de φ, cosseno de teta. Que é assim, mais simples aqui, né? Que vai dar, então, vai dar igual. Derivada do cosseno de φ, então dá menos seno de teta, seno de φ. O outro dá seno de teta, cosseno de φ, e o outro dá zero. Então, isso aqui dá seno de teta vezes menos seno de φ, cosseno de φ. E zero. Né? Aí, esse aqui já não é unitário, né? Mas quem é unitário é esse aqui, ó. Então, isso aqui eu vou chamar de seno de teta, né? Φ chapéu. Esse φ chapéu que é unitário, que você pegar o módulo dele, dá cosseno ao quadrado de φ, mas seno ao quadrado de φ que é 1, né? Raiz quadrada disso aí dá 1. Então, tá aí. Você então pode escrever então a velocidade assim, né? R ponto, R chapéu, mais teta ponto, teta chapéu, mais a dr de φ deu seno de teta, φ ponto, φ chapéu. Então, isso aí seria o nosso vetor velocidade. Ó, como é que fica, tá vendo? Aparece um termo extra em relação às coordenadas polares, né? Aparece um termo em relação às coordenadas, no caso, polar cilíndrica, né? Cilíndrica tem um Z ponto aqui, mas aqui é aparecido um termo, seno de teta, seno de φ, que aqui não tinha, né? No caso. Esse aqui não existindo, não. Tem esse pedaço aqui, né? Que aí seria o caso só do prêndulo com φ constante, né? Então, quando você está realizando um movimento, quando você está escolhendo ali um φ constante, ele está realizando só um movimento assim, φ constante. Né? Então, tendo um movimento assim, de um pêndulo real, então você pega um bicho aqui, pendura e dá uma velocidade assim. Aí ele vai fazer isso aqui, vai andar aqui, mas vai fazer assim, ó, né? E vai andando. Então ele vai oscilando e andando, oscilando e andando. Assim, então ele faz um movimento, é o mais real, né? Usar a coordenada esférica para descrever seria o pêndulo esférico. Né? Bom, aí, uma vez determinada a velocidade, né, você tem que calcular, né, a aceleração. Né? E para isso, a gente tem que saber quanto é que vale a derivada de cada bichinho desse com relação ao tempo. Não só do R chapéu, mas de cada um. Porque quando eu for derivar aqui, né, eu tenho que derivar esse termo aqui, que já sei como é que calcula. Esse termo aqui eu não sei, nem esse termo aqui, φ chapéu, que eu não sei. Né? Aí a gente tem que derivar explicitamente cada um. Então, é simples, né? Por exemplo, quanto é que vai dar o... A gente já viu quanto é que dr chapéu com relação ao tempo, né? Que é próprio... Né? Por exemplo, dr chapéu com relação ao tempo. Por exemplo, calcular aqui dr chapéu dt. Ele não tem esse termo aqui. É como se você fizesse... Faltou R aqui, né, pessoal? Né? Faltou R. Faltou R, né? Né, que eu calculei o dr, eu calculei foi isso aqui, não? 10 chapéu com relação ao tempo, então ficou faltando um R lá multiplicando. Então eu tenho que calcular então, quanto é que vai dr chapéu, já calculei, eu tenho que calcular agora quanto é que vai d teta chapéu com relação ao tempo, quando calcular a aceleração. Tenho que calcular isso aqui, não?
Aí ficaria exatamente dois termos, né? Seria, vamos botar assim. Vai ter dois termos, vamos botar assim. Seria d θ chapéu com relação a θ ponto, mais d θ chapéu φ ponto. Já que o θ chapéu, nem o R chapéu depende, nem o φ chapéu depende de R, né? Nenhum depende de R, né? Então seria isso aqui, ó. Tem um termo φ ponto aqui que tem que calcular. Aí quanto é que vale d θ chapéu? D θ chapéu, θ chapéu é esse vetor aqui, não? É? Então tem que calcular isso aqui com relação a θ. Então, como se eu derivasse, então calcular d θ chapéu é d θ daquele bicho lá, né? Cosseno de θ, cosseno de φ, cosseno de θ, cosseno de φ e menos seno de θ. Então, isso aqui vai dar derivada do cosseno dá menos o seno. E a derivada do cosseno daquele lado dá o cosseno, né? Vai ter o menos. Então, isso aqui vai dar menos R chapéu. Né? É como se eu derivasse duas vezes derivasse o R chapéu duas vezes, aí dá exatamente, ele volta para menos ele, né? Volta para menos ele. Então, entendeu, né? A derivada do cosseno dá menos o seno, aí vai ficar exatamente menos, aí bota em evidência, vai ficar exatamente o R chapéu. Porque só é necessário só um verso, como é? Um verso? Não. Não, tudo bem, mas se tu entendeu aí, depois explica aí. Bom, e agora quanto é que vale d θ chapéu de φ? D θ chapéu de φ, né? Eu vou derivar isso aqui com relação a φ. Né? Esse camarada aqui com relação a φ. Então vai aparecer um termo que é cosseno de θ. Aí derivado do cosseno dá menos o seno, né? Então fica menos seno de φ, vírgula, cosseno de θ, seno de φ e zero, não? Quer dizer, com relação a φ. Né? Deve com relação a φ, com cosseno, né? Então isso aqui vai dar só. Né? Opa, que é cosseno, desculpa. Cosseno. Né? Bom, aí surge um probleminha. Esse vetor é unitário também, né? Esse vetor é unitário também, que você está em evidência, mas ele não é, ele é menos cos, deve ver com relação a, não, tudo bem, ele é o cosseno de θ, né? Botou o cosseno de θ em evidência, aí vamos ver qual é o vetor que a gente tinha unitário aqui, é menos seno de φ, cosseno de φ, né? Aqui, eu misturei aqui é derivado com relação a φ, derivado do cosseno, menos seno, aí tudo bem. E a derivada do seno é com cosseno. Né? Aí olha lá que eu vou citar o cosseno em evidência. Ali no caso tinha um seno em evidência, né? Então aqui fica só cosseno de θ, φ chapéu. Beleza, essa parte aí é beleza. Então pronto. Quando eu for derivar na velocidade o θ chapéu, né? Eu tenho que substituir por essas expressões aí, né? Ou seja, o nosso dθ chapéu dt vale menos R chapéu θ ponto mais cosseno de θ
Φ ponto Φ chapéu. Né? Aí seria o nosso vetor de θ.dv, que eu preciso da expressão na hora que for calcular a velocidade. Aí vamos então agora para a derivada do relação ao Φ chapéu ponto, né? dφ chapéu dt, que é o único que falta. Então você vê que eu estou escrevendo meus objetos em termos desses vetores, mas esses vetores vão variando com o tempo, né? Em cada ponto, é diferente do sistema cartesiano. O sistema cartesiano é sempre fixo. E aí, quando você vai derivar, a derivação da velocidade, fica simples. Mas acontece, a simplicidade que fica nas equações, em componentes, vai depois dificultar na hora que você for resolver um problema de uma partícula andando em cima de uma superfície, né, etc. Aí tem esse vínculo, aí a coisa você precisa usar as coordenadas apropriadas, né? Então isso aqui vai ficar dφ chapéu de θ, θ ponto, mais dφ chapéu dφ ponto. Né? Não tem R ponto, porque esses dois vetores aí, nenhum R chapéu depende de R, né? Aí tem que calcular dφ ponto. Aí o φ ponto é bom porque é o seguinte, pelo menos nessa parte, quanto é que vale dφ chapéu de θ? É d de θ de menos seno de φ, cosseno de φ e zero. Aí isso aqui dá zero, beleza. Então não tem esse pedaço aí aqui. Agora, uma cor vai surgir aqui, ó. dφ chapéu dφ, que é a derivada com relação a φ, de menos seno de φ, cosseno de φ e zero, isso aqui, a derivada do seno de φ dá o cosseno, o outro dá menos, então esse vetor aqui, não. Menos cosseno de φ, menos seno de φ, zero. É um vetor unitário também, mas eu não posso introduzir esse vetor unitário na minha base, né? Então, esse vetor aí, na verdade, eu tenho que escrever em termo, né? Em termo dos dois vetores perpendiculares. Veja que sempre, né, ó, quando eu peguei o dθ dφ, né? Ele ficou em termo, né, ó? Ele ficou em termo de dois vetores perpendiculares, né, aqui, na verdade, né? Por exemplo, quando eu calculei dφ dθ chapéu dθ, ficou em termo de menos, né? E a derivada do R chapéu, quanto é que deu a derivada do R chapéu que a gente viu? Né? Ele ficou, né? Θ ponto, θ chapéu, mas esse outro aí, a gente vai ter que escrever em termos dos dois vetores, dos outros dois vetores básicos. Não pode ser em termos de φ chapéu, porque o φ chapéu já é um vetor unitário, né? Então esse φ chapéu é perpendicular a esse vetor aqui, né? Mas vamos observar aqui, quem é R chapéu, se eu pegar, né, o θ chapéu, então isso aqui vai ter que ser uma combinação linear, θ chapéu e R chapéu. Quanto é que foi nosso R chapéu? Vamos colocar lá de volta, só para a gente ver aqui. Então, R chapéu, então vamos observar aqui, né? Então, isso aqui, eu sei que R chapéu, vou colocar aqui para não colocar, escrever de novo, eu sei que R chapéu, ele é seno de θ, cosseno de φ, né? Seno de θ, seno de φ, cosseno de θ. E o θ chapéu que a derivada desse com relação a θ vai ser cosseno de θ, cosseno φ, seno cosseno de θ, seno φ, menos seno de θ. Né? Aí como é que eu faço uma combinação linear desses dois aqui, ó? De modo a dar esse aqui. Né? Menos cosseno de φ, seno de φ. Que está aparecendo aqui, cosseno de φ, ó, cosseno de φ. Então, se eu pegar esse aqui, ó, e tem seno aqui, né? Se eu multiplicar isso aqui por seno de θ, aqui vai ficar o seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, que vai ficar seno vezes cosseno, né? Se eu multiplicar isso aqui por cosseno ao quadrado, né? E aqui cosseno. Aí fica menos seno cosseno. Então, se eu multiplicar, então, daí desses dois aqui, vai ficar o seguinte, ó.
seno de θ, R chapéu, mais cosseno de θ, θ chapéu, vai ser exatamente esse vetor aqui, ó. Cosseno de φ, seno de φ e zero. Né? Você pode olhar, né? Ó. O primeiro dá seno, aí fica seno ao quadrado, né? E aqui fica seno e cosseno. O de baixo vai ficar menos seno e cosseno, quando eu somar dá zero a componente, né? E aqui quando ficar seno ao quadrado, com cosseno ao quadrado dá 1, aí vai restar só cosseno de φ. Então quer dizer que esse meu dφ chapéu, dφ, posso escrever como sendo menos seno de θ, R chapéu, menos cosseno de θ chapéu, beleza? E aí pronto. Eu posso escrever meu dφ dt como sendo, olha, ele não tem, né? Que exatamente, ela aparece como combinação linear dos vetores perpendiculares a ele, né? Então vai ser dφ chapéu dt, esse primeiro não tem, e aí vai ficar só menos φ ponto, seno de θ, R chapéu, menos φ ponto, cosseno de θ chapéu. Né? Esse aí seria o nosso vetor, que ele é a combinação dos outros dois vetores unitários, né? Então está aí nossa... Então calcular a aceleração, né? Então o procedimento é assim, se você for fazer uma outra coordenada, vai ter que fazer dessa maneira, né? Aí no final você vai chegar uma expressão, estou só deduzindo de onde é que vem, né? Aí pronto, vai ficar a expressão que você guarda essa expressão, né? Ou consulta no livro, mas sabe que quando for aplicar um problema de um pêndulo, né, esférico, você tem que usar coordenadas esféricas. Então vamos lá, quanto é que seria a aceleração? De V. V a gente já tem calculado, foi R ponto, R chapéu, que vai ter que substituir cada um, viu? Mais θ ponto, θ chapéu, mais R, né? R, seno de θ, φ ponto, φ chapéu. Né? Aqui é a nossa velocidade, né? Então vamos colocar tudinho e colocar a expressão. Então vai ficar assim, aceleração, vai ficar um bicho catatal, assim, mas a gente reúne tudo nas componentes. Então vai ficar um termo que é R2 ponto, R chapéu ponto, né? Tá assim, RDT, ele fica um ponto em cima do chapéu, fica meio feio, né? Mas vai ficar um termo que é R2 ponto, DT, mais, aqui vai ficar um termo que é R ponto, θ ponto, mais R θ 2 ponto, θ chapéu, mais R θ ponto, θ chapéu dt, que a gente vai ter que substituir para aquela expressão, e um termo misto aqui, não, termo misto que ficou R ponto, seno de θ, pi ponto, pi chapéu, tá assim, tudo aqui em φ chapéu, né? Vou botar assim, porque senão não cabe aqui. Né? Então ficou. Vamos lá. Mais. Derivar isso aqui, então ficou R ponto, seno de θ, φ ponto. Derivado de seno a cosseno, então vai ficar mais R, cosseno de θ, θ ponto, φ ponto, mais R, né? R, seno de θ, φ 2 pontos. Tudo isso é acompanhado de φ chapéu. E mais um termo que é R, seno de θ, φ ponto, dφ chapéu dt. Né? Aí vamos substituir. Quem é dφ chapéu dt, dr chapéu dt, olha o catatal que dá, né? Olha o catatal que dá. Mas no final vai ficar uma formulazinha menorzinha, vai reduzir os termos. Né? Aqui vai ficar assim.
Quem é DRDT? DRDT, DR chapéu DT. DR chapéu DT, a gente, né, escolheu esse camarada aqui, né? É o teta ponto, teta chapéu, né? Mais sendo de teta, fi ponto, fi chapéu. Vamos substituir aqui. Então, aceleração, R2 ponto, multiplica. Aí ficou teta ponto, teta chapéu, né? Como é que é a nossa, tá? Vamos ser isso aqui, né? DRDT, né? Então, teta ponto, teta chapéu, mais sem teta fi ponto. Eita. Teta chapéu, mais de teta, fi ponto, fi chapéu. Mais R ponto, teta chapéu, R, teta 2 ponto, teta chapéu. Não, teta chapéu. Faltou o R2 pontos, né? Chapéu. Desculpa. Faltou o. Não, aqui tá errado, né? Aqui tem um que é R2 pontos, R chapéu. Ficou errado aqui. Aqui tem um R ponto e ficou um termo que é R2 pontos. Né? Então, deixa eu botar esse termo aqui que não. É o R2 ponto. Aqui é o R ponto só. Aí tem um tempo que é R2 ponto, R chapéu. Mas, aqui continua, né? R ponto, teta ponto, mais R, teta 2 ponto, teta chapéu, teta ponto, D teta chapéu DT. D teta chapéu DT a gente calculou. D teta chapéu DT. Né? Cadê? É menos R chapéu teta ponto. Mais cosseno de teta fi ponto, fi chapéu. Né? Mais. Então, eu peguei aqui, aí vou pegar agora, fica esse tempo todo aqui, R ponto, seno de teta, fi ponto, mais R, cosseno de teta, fi ponto, fi chapéu, mais R, seno de teta, fi chapéu, fi chapéu. Ficou o termo que é mais R, seno de teta, né? Aqui é fi 2, fi ponto, fi ponto. Aqui é assim, aqui tem um fi 2 pontos, né? Aí tem esse R, seno de fi ponto, que é o que estava antes, né? E D teta de fi chapéu, que a gente viu que era menos R, menos fi ponto, seno de teta R chapéu, menos cosseno de teta fi ponto, teta chapéu, né? Exatamente esse camarada aqui. Então pronto, tá aí nossa aceleração. Então vamos só para finalizar, vamos lá. Reunir os tempos que tem R chapéu. Os tempos que tem R chapéu, tem um tempo que é R2 ponto, né? Aí tem um termo
de R chapéu aqui, que é menos R teta ponto ao quadrado, e tem um termo bem aqui, que é esse termo aqui, não? Seno ao quadrado, R seno ao quadrado, φ ponto ao quadrado, né? Então fica um termo menos R seno ao quadrado de teta, φ ponto quadrado. Tudo isso no R chapéu. Mas, vamos reunir os termos em teta chapéu. Tem um termo que é R ponto, teta ponto, mas tem um termo que é R ponto, teta ponto aqui também, não? Tem um termo daqui e um termo daqui. Então dá duas vezes, né? 2R ponto, teta ponto, né? Mais R, teta 2 ponto. Então reuniu daqui e daqui. Tem mais termo aqui. Aqui é φ chapéu. E esse outro aqui, não. Tem um termo que é menos R seno de teta, cosseno de teta, φ ponto ao quadrado. Teta chapéu, mais reunir os termos com φ chapéu. Termo φ chapéu tem um termo que é R ponto, φ, né, R ponto, φ ponto, φ ponto, R ponto, φ ponto, seno de teta, né? Que é esse termo aqui, é um φ chapéu. Tem aqui, né? Então vai ficar, e mais esse termo aqui. Então vai ficar um termo que é de ponto seno de teta. Aí vai ficar com o termo aqui, então dá duas vezes, né? Ó, tem um termo bem aqui assim, que é parecido com aquele, né? Do φ chapéu. Tem um termo que é R ponto, mais R, teta ponto, φ ponto, cosseno de teta. E aparece aqui nesse termo, né? Esse termo aqui. Então peguei esse termo aqui, estou pegando todo mundo aqui. Então tem R, φ ponto, dá duas vezes também, né? Porque tem o cosseno, então dá duas vezes. E o último termo que é mais R, aqui é 2 pontos, né? R, seno de teta, φ 2 pontos. Φ chapéu. Sempre tem que ter um termo de aceleração, né? Então, quando o φ for constante, tem que desaparecer esse termo. Exatamente desaparece esse termo. Desapareceu, não tem φ ponto, aí ficaria no caso das coordenadas normais que a gente já viu, que é coordenada polar, né? Quando o φ é constante. Né? Então, aí seria nossa aceleração, viu, pessoal? Coloca a presença de vocês aí. Todo mundo colocou a presença aí? Beleza. Bom, alguma pergunta aí? Tem um procedimento, pessoal, que é um procedimento mais imediato. Depois eu posso dar para vocês. Que serve para qualquer coordenada, que não precisa você calcular esse negócio, depois reunir a base e tal, não, viu? Aí fica um procedimento mais geral e mais imediato. Vou apresentar para vocês isso aí, viu? Ok? Porque realmente, mas tudo bem. Aqui você, depois que você tem a aceleração e a velocidade, pronto, você já sabe onde é que vem, tá ali, etc. Mas existe você trabalha com coordenadas gerais, né? Então você quer saber o movimento de uma partícula no paraboloide. Aí você vai ter que usar coordenadas paraboloide, tal e tal, pronto, como é que fica? A aceleração, a velocidade em cima do paraboloide. Então você consegue, viu? Ei, professor. Oi. Eu estava vendo aqui,
eu já tinha feito esse negócio dessa aceleração das coordenadas esféricas e deu diferente. Até mesmo do livro aqui que eu tenho, o Marcelo Neto, está diferente. Esse termo do R chapéu. Termo do R chapéu? Na minha deu R2 pontos, beleza. Aí dá deve ter R2, não? Não, R seno ao quadrado, não? Qual que dá? R2 pontos, R teta ponto ao quadrado. É porque não tá dando esse R2 ponto do senhor aí, ó, ao quadrado, 2 pontos ao quadrado, teta 2 pontos. E no meu e tem um, deixa eu ver, e tem um R, e tem um menos R teta ponto quadrado. No livro, no Marcelo Neto, ele tinha errado, por conta do cosseno. Aí era só esse termo aí que não tá batendo, do R. Eu vou na nota de aula aí, que eu mando PDF para vocês, né? Aí eu vou dar uma conferidazinha, viu? Beleza. Pode ser um sinalzinho aqui que... Ok? Certo. Quando eu mandar o PDF da aula, aí eu mando, eu vou dar uma checada aqui. Tranquilo. Beleza? Beleza. Pois até mais, pessoal. Sexta-feira, viu? Às 2 da tarde, a gente faz para discutir, tirar dúvida, etc. Tá ok? Quem puder vir, beleza.